Mais uma vez, bom dia. Estamos nesse espaço de meditação da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca da visão do Abacuque. E por isso estaremos lendo o capítulo Abacuque 2, versículo de número 2. Assim se lê a palavra. Então o Senhor me respondeu e disse: escreva a visão e a torna a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Esta é a palavra do Senhor. Então, Deus ele responde a Abacuque. Ele diz que ele deveria escrever uma visão. Ele deveria escrever uma visão em tábuas, mas acima de tudo em letras legíveis, para que todo mundo possa, para que até aqueles que passam pela rua correndo possam conseguir ler. Então estava a dizer, escreva uma grande visão, escreva a sua visão, mas em letras grandes, para permitir com que até aquele que passa pela rua correndo consiga ler a esta visão. Então, quando Deus ele fala dessa parte, eu acredito em algum momento a ideia de Deus é que todo mundo possa saber que Abacuque ele tinha uma visão. Muitas das vezes nós temos a visão, Deus nos dá a visão, mas por causa do medo, a tornamos oculta, não mostramos. Porque é aquela situação de as pessoas não vão acreditar. Essa visão ainda não havia acontecido, ainda estava por acontecer. E Deus colocou a visão nele e diz: a visão que eu coloquei dentro de você, você precisa escrever em tábuas grandes e se tornar legível. E que todo mundo, Deus diz que todo mundo que passar precisa ver que você tem uma visão. Até aqueles que passam correndo pelas ruas possam entender que o que você carrega dentro de si é uma grande visão. Letras grandes, letras legíveis. Está dizendo que a sua visão precisa ser clara. Todo mundo precisa ver, todo mundo precisa contemplar que você, dentro de si, carrega uma visão. Então, essa visão que Deus está falando é uma visão que vai se cumprir. Quando lês o versículo 3, ele diz, porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará, se tardará. Espera-o, porque certamente virá e não tardará. Então está dizendo assim que esta visão é para um certo tempo determinado. E essa visão se apressa para o fim. E diz que não tardará. O que você precisa fazer depois de escrever a visão, você precisa saber esperar. A Bíblia nos ensina que nós temos que esperar com paciência. Davi diz que esperai com paciência no Senhor. Então precisamos ter essa paciência. Sabermos esperar com
paciência, porque certamente virá. Certamente virá e não vai tardar. Quando diz que não vai tardar, ainda que para si parece estar a demorar, mas a visão, como diz a palavra, diz que há um tempo determinado irá acontecer e não vai tardar. Quando lês Eclesiastes 3, a Bíblia diz que há tempo para todo propósito embaixo do sol. Não está a falar de tempos, está a falar de um tempo. O tempo é um. Tempos são muitos tempos. Por isso, os tempos, quando vêm, passam. Porque são tempos. Mas o que diz que tudo tem um tempo determinado. Então, o tempo, quando chega, não passa. Porque é o tempo exato. O tempo de cumprimento. E quando o tempo chega, geralmente nós costumamos dizer: o Senhor demorou, mas chegou. Demorou para nós, para as nossas ansiedades. Mas para Ele, o Senhor não demorou. Por isso ele diz que não tardará. O que precisa fazer somente é esperá-lo, esperá-lo para que essa visão se cumpra. Você precisa esperar, não desistir, aguardar, esperar para que essa visão se cumpra. Porque não tardará. Essa visão não tardará. Versículo 4 diz: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Então ele diz que o justo não vive por aquilo que nós pensamos, o justo vive pela fé. Então, essa fé é que nos fará esperar. Essa fé que nos fará não termos medo de desenhar, dizer que o que eu quero é esta minha visão. E todo mundo tem que saber. Todo mundo tem que saber que você é um visionário. Todo mundo tem que saber que você carrega dentro de você uma certa visão. Por isso, é necessário que a visão seja escrita. Como é que eu vou escrever? Em algum momento não é a situação mesmo de colocar em tábuas grandes, mas aquilo que você vai construindo dia após dia, a sua preparação. E isso fará com que as pessoas entendam que este homem tem um plano grande, tem uma visão grande, segundo as palavras, segundo as atitudes, segundo a sua calma. Então, a minha calma, as minhas atitudes, as minhas palavras, a minha reação irá mostrar, irá tornar legível a minha visão. Mesmo que naquele momento eu esteja a atravessar o momento, não há nenhum sinal que mostra que o que eu carrego vai acontecer. Mas eu preciso manifestar e mostrar. Por isso ele diz a Abacuque: escreva a sua visão em letras gigantes, para que até aquele que passa e a correr possa ver que você tem uma visão. Algumas pessoas precisam olhar para ti, certamente não entender o que Deus para ti, mas reconhecer que Deus tem coisas grandes para a sua vida. Há momentos onde as pessoas não vão saber o que você carrega, mas vão entender em suas cabeças que há coisas maiores que estão na sua vida, mesmo sem saber. Há momentos onde você sente dentro de você que coisas grandes você carrega. Há esse momento na vida que você entende que há coisas grandes. Então, não desiste do seu sonho, não desiste da sua visão. A tua visão mudará a sua história e também mudará a sociedade. O mundo está à espera de visionários. O mundo está à espera de pessoas com visão. Pessoas com visão de transformar o mundo, transformar a sociedade, transformar a vida das pessoas. E essa visão está dentro de você. Não está nada menos que dentro de você. Você que carrega essa visão. Então não tenha medo de mostrar que você é um grande visionário. Que Deus abençoe a sua vida.
Oh, em nome de Jesus. Continuação de uma boa quinta-feira. Até amanhã. Tchau, tchau.